Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, capítulo 3. Nós vamos ler do 7 ao 10. Primeiro João, capítulo 3, nós vamos ler do 7 ao 10. Amém? Todos abriram? Sempre a gente faz aquele pedido em relação aos mais pequeninos, né? Qualquer inquietude, você ou tem um berçário, ou você também dá uma saidinha e depois volta com seu filho. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos ler. Eu vou ler e vocês vão acompanhar. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos orar? Santo Deus, eterno, bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por esta porção da Tua santa e bendita palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la e o Teu Santo Espírito possa também aplicá-la em nossos corações. Que o Senhor cresça e que possamos aqui, ó Deus, a diminuir e nos submeter à Tua Santa Escritura. Sermos operosos praticantes em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, a palavra de Deus nos diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, herdará o reino dos céus. Aliás, a palavra do Senhor nos diz que muitos naquele dia dirão, eu fiz isto, eu fiz aquilo, mas Deus olhará, o Senhor olhará e dirá, apartai-vos de mim todos vocês que praticaram iniquidade. Ou seja, nem todos aqueles que se dizem filhos de Deus, de fato, são filhos de Deus. Muitos que se dizem filhos de Deus, na realidade, podem ser filhos do diabo. Na semana passada, eu cheguei a dizer que se nós saíssemos fazer uma pesquisa acerca desta temática, se saíssemos batendo nas portas, por exemplo, aqui do bairro do Vinhais, perguntando, você é filho de Deus? Você é criatura? Você é filho do diabo? Certamente, talvez por unanimidade, todos responderiam que é filho de Deus. Eu acho que ninguém responderia que é filho do diabo. A palavra do Senhor nos diz que não há uma terceira via. E o texto que nós acabamos de ler é muito claro. O texto que nós acabamos de ler esta noite é muito claro. Não há uma terceira via. Assim como há céus e inferno,
e não há uma terceira via como o catolicismo romano defende do purgatório, a Bíblia também nos diz que só há aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus, e a Bíblia chama de filhos do diabo. Então, aqueles que, irmãos, não professarem a Cristo como Senhor e Salvador se encaixa nesta categoria. Esse texto que nós acabamos de ler fala exatamente disto, dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, meus irmãos. As pessoas falam o que não conhecem. A grande maioria das pessoas não conhece a Escritura Sagrada. E por não conhecer a Escritura Sagrada, lá naquele dia, elas prestarão contas com o Senhor e não ouvirão do nosso Redentor: pode entrar no reino bendito do meu Pai. Mas ouvirão: apartai-vos de mim, todos vocês que negaram o meu nome e que praticaram iniquidade. Esta noite, queridos, eu gostaria de falar sobre isto, os filhos de Deus e os filhos do diabo, algo que João nos coloca aqui. No verso 7, nós vamos ver aqui uma justiça que testifica que somos filhos de Deus. No verso 7. O que o texto nos diz? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Ou seja, João está chamando a atenção aqui dos seus leitores para que eles não sejam enganados por falsos profetas ou falsos mestres, que estavam chegando até eles e dizendo o seguinte: não existe esse negócio de pecado, não existe esse negócio de transgressão da lei, não existe esse negócio de que um dia nós vamos prestar contas com os céus, nós vamos prestar contas com um Deus. Não existe isso. Então, João faz questão de dizer: não vos deixeis enganar por ninguém, ou seja, por ninguém que venha com ensinos errados, com ensinos heréticos, com ensinos que negue que, por exemplo, Jesus veio em carne, e Jesus se encarnou para quê, irmãos? Para morrer por mim e por você, aliás, para morrer por todos os seus eleitos, como também ressuscitar no domingo, para que um dia pudéssemos ter a vida eterna. Então, olha bem, se há um homem que se encarna, siga o meu raciocínio, se há um homem que se encarna para nos substituir ali na cruz, para ter uma morte onde ele substitui a mim e a você, se alguém vem para dizer: Pai, está consumado, olha, eu cumpri toda a sua justiça, tudo que o Senhor exigiu, eu cumpri, eu obedeci à risca. Então, naquela sexta-feira, Ele vai nos perdoar. E vai também nos ressuscitar no domingo. Então, olha bem, se alguém vem para nos perdoar é porque nós somos pecadores. E nós não podíamos fazer absolutamente nada por nós. Então, João diz: não vos deixeis enganar por ninguém. Nesse verso 7, então, a gente vê a justiça que testifica que somos filhos de Deus. E ele continua nos dizendo: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem é justo, irmãos? O nosso Redentor. Ele é justo porque ele obedeceu ao Pai até o fim. Então, vamos lá de novo. O justo que morre pelos injustos, para que os injustos sejam o quê? Feitos, declarados justos. Hoje, eu e você, nós somos justos, porque um dia o nosso Redentor Jesus Cristo, ele cumpriu com a justiça de Deus, com as exigências do Pai. E glória a Deus por isto. Então, nós temos uma justiça. Que justiça, pastor? A justiça de Cristo Jesus, que testifica que nós somos o quê? Filhos de Deus. Aliás, irmãos, quando você não era crente, quando você não era nascido de novo, quando você não era regenerado, você dava vazão ao seu pecado. Você pecava,
e aquilo não doía na sua consciência. Na realidade, você vivia como um filho do diabo. Você, na realidade, cada vez que você vivia, cada vez mais você reforçava, e você não chamava de pecado aquilo que você chama hoje de pecado. Você não chamava de transgressão aquilo que você chama de transgressão. Porque a Bíblia nos diz que os nossos pecados, as nossas transgressões fazem separação entre nós e o Senhor. Isaías vai nos dizer isso lá em Isaías 59:1. Irmãos, agora, conforme o verso 29 do capítulo 2, volte os seus olhos, por favor, para o verso 29 do capítulo 2. Diz assim: se sabeis que Ele é justo, quem é justo? Jesus. Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Como filhos de Deus, temos que praticar a justiça de Deus. Mas pastor, Jesus não já praticou a justiça por mim? Ele já não morreu na cruz? Sem dúvida nenhuma. Só que hoje nós somos chamados também para vivermos esta justiça, no sentido de que temos que viver uma vida santa diante de Deus. Não para que sejamos salvos, porque nós já fomos salvos. Não para que sejamos justificados, porque nós já fomos declarados justificados, mas que para ter uma vida santa, reta, diante do nosso Senhor. Amém? Hoje, a lei de Deus serve para realmente nos santificar, queridos. E isto é a justiça de Deus. Então, Jesus, com a sua justiça, testifica que nós somos filhos de Deus, porque Ele é o justo que morre por mim, por você, para nos declarar justos, para vivermos a justiça de Deus, porque a Bíblia nos diz que Ele nos elegeu e nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Mas o texto continua a nos dizer, no verso 8, qual é a raiz do pecado e qual é a raiz de tudo aquilo que se opõe à justiça de Deus. Isso está no verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do enganador, as obras de Satanás, meus queridos. Então nós estamos aqui diante de uma consequência lógica do versículo anterior. Se quem pratica a justiça é justo e nascido de Deus, segue então que quem pratica o pecado não é justo, mas vem do diabo. Qual é a raiz do pecado, queridos? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Qual é a raiz do pecado? Irmãos, a desobediência. A desobediência. E o diabo peca desde o princípio, meus queridos. Desde o princípio. A Bíblia nos diz isto. Aliás, o conceito de que os praticantes do pecado procedem do diabo tem origem no ensino do Senhor Jesus. Olha o que ele vai nos dizer em João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, disse Jesus aos fariseus. Jesus declara nessa passagem que desde a criação do mundo o diabo foi assassino. Ele foi o responsável, irmãos, por assim dizer, pela primeira morte. Qual foi a primeira morte? Dos nossos primeiros representantes, Adão e Eva, e de toda a raça humana, meus queridos. Então,
Nessa passagem que nós estamos vendo agora, no verso 8, o apóstolo claramente divide a humanidade em apenas dois grupos. Aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do quê? Do diabo. Com isso ele quer dizer que os filhos de Deus são guiados e governados pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir, os filhos de Deus são guiados e governados pelo Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, enquanto que os outros, que não são filhos de Deus, são guiados e governados e iludidos por Satanás e vivem debaixo do seu governo. Por quê? Porque o pecado, meus irmãos, entrou na humanidade pela sedução de Satanás. É claro que Adão e Eva foram e são responsáveis por isto. Mas a Bíblia nos diz também que, olha bem, antes da queda de Adão e Eva, Lúcifer também caiu. Porque ele quis ser semelhante a Deus, igual a Deus, e não há ninguém igual a Deus. Só há um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Então, Satanás, com toda a sua corja, é expulso da presença de Deus. E está passeando aí, como a Bíblia nos diz lá em Jó. Está realmente, a Bíblia inclusive chega a dizer que está ao nosso derredor, mas está passeando, dando voltas. O texto lá de Jó é muito claro em nos dizer que o diabo não está ainda no inferno, será lançado no lago de fogo, mas está aí realmente atormentando a vida de muitos. Então, não existe terreno neutro. Ou somos de Deus, ou somos do diabo. Não existe neutralidade. Isso é um mito, uma mentira, uma falácia. Não há terreno neutro. Para você que está aqui esta noite e para você que está nos assistindo em sua casa. Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Meus irmãos. Agora, eu quero mais uma vez esclarecer que João, de forma alguma, postula que o diabo ou Satanás é igual a Deus. Por favor. Tá? Nós não somos maniqueístas, né? Agostinho, antes de se converter, era maniqueísta, que dizia que a força do bem e a força do mal, elas estão brigando, né, no mesmo pé de igualdade. Não. Deus está aqui e todas as outras coisas estão debaixo dos seus pés. O universo, sempre gosto de fazer essa ilustração, não é dividido de forma vertical, onde Deus está aqui e o diabo está aqui lutando para saber quem é que vai vencer. Ora Deus vence, ora o diabo vence. Na realidade, o universo é dividido de forma horizontal. O Senhor está acima de todas as coisas. E glória a Deus por isso. Então eu disse que a raiz do pecado é a desobediência, meus irmãos. E o diabo, ele está pecando desde o princípio. E o que é pecado? O que a Bíblia nos diz no verso 4? Volte seus olhos para o verso 4, do mesmo capítulo. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. Quem conhece a Deus e diz ser dele e insiste na prática do pecado, nunca o conheceu. E eu não estou defendendo aqui uma perfeição, porque nós nunca seremos perfeitos. Nós somos pecadores. Mas uma coisa é você viver na prática contumaz do pecado. Uma coisa é você abraçar o pecado. Uma coisa é você transgredir a lei ininterruptamente. Uma coisa
é você não temer a Deus de forma alguma, você viver inclusive como um fariseu, como um hipócrita. Na frente das pessoas você é um, mas por detrás dos bastidores você é uma outra pessoa. Você pode fugir dos olhos de todos, mas você não foge dos olhos do Senhor. Aonde você estiver, Deus estará lá olhando para você. Aliás, Deus inclusive olha para o recôndito do seu coração. Você não consegue prescrutar o seu coração, mas o Senhor sim. As suas melhores e piores, as suas mais sadias e mais doentias motivações, o Senhor sonda. O Senhor conhece. Para você ver como João leva isso tão a sério, verso 4, ele repete 3 vezes, somente nesse capítulo, olha. Todo aquele que pratica o pecado. Verso 4. Verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. E no verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática. Ele insiste, né? Faz questão de insistir, de reforçar, de recapitular. Olha, isso aqui é sério. Não estou brincando. Meus queridos, João faz questão de nos mostrar, meus irmãos, nesse mesmo verso 8, na última parte, ele diz assim, que o diabo peca desde o princípio. Aliás, ele vive pecando, né? Olha aí, é uma contínua ação, vive pecando, 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 pecando. Mas ele diz, para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, meus irmãos. Do diabo. Olha para o verso 9 do capítulo 4. O texto nos diz assim, no verso 9 do capítulo 4. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Olha, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, parece que ele está repetindo João 3:16, para vivermos por meio dele. Olha bem, irmãos, de novo, nisto Jesus se manifestou, ou seja, ele se encarnou, se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu único Filho a este mundo, ele o enviou para vivermos por meio dele. Mas sabe que notícia é? Uma notícia boa, maravilhosa? É que também ele se manifestou aí na parte última do verso 8, do texto que nós estamos explorando aqui. Olha, para isto se manifestou o Filho de Deus, para quê, queridos? Para destruir as obras do diabo. E glória a Deus por isto. Então, há esperança para aqueles que estão cativos a Satanás. Tem muita gente cativa a Satanás. Muitas pessoas presas ao diabo, a Satanás. O diabo tem feito é espalhar o pecado e a morte entre a humanidade. Moralmente, sua obra é tentar para o pecado. O diabo fica ali, tentando. O diabo está ao nosso derredor, meus irmãos. O diabo está fisicamente tentando infligir uma doença em nós, intelectualmente tentando nos seduzir para o erro. Então não podemos brincar com o diabo, com o Satanás. Mas o texto é muito claro em nos dizer que Cristo Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, e de fato as obras de Satanás foram destruídas, porque a Bíblia nos diz lá em Colossenses que, olha, nosso escrito de dívida foi cancelado, nós não devemos mais nada, e Cristo Jesus venceu o diabo,
os expondo, publicamente triunfou sobre Satanás ali naquela cruz. Enquanto a cruz, olha bem, a cruz para os romanos e para todos aqueles que viviam naquela época era motivo de vergonha, de escárnio. Na realidade, para mim e para você foi motivo de vitória, porque ele venceu a morte no domingo, mas antes, olha bem, ele vence o diabo ali na cruz do Calvário. Eu gosto de dizer, aliás, não são palavras minhas, mas que o diabo tem a cordinha longa, né? É tanto que a Bíblia nos diz que ele está ao nosso derredor. Mas o diabo é o diabo de Deus. Aliás, tudo acontece com a permissão de Deus, se Deus quiser. Se Ele não quiser, nada acontece. Então, para isto se manifestou o Filho de Deus, o nosso Redentor, para destruir as obras do diabo. Do diabo. E o texto vai nos mostrar isto. O verso 9. Se nós temos no verso 8, qual é a raiz do pecado? Que é a desobediência, e que você tem o diabo pecando, desobedecendo desde o princípio. No verso 9, nós temos a raiz da justiça. Olha para o texto, por favor. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Olha aí. Aquele que nasceu de novo, ele peca. Mas ele não vive o quê? Na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Irmãos, se você é nascido de Deus, se você recebeu da parte de Deus a divina semente, e aqui o texto quando nos diz, pois o que permanece nele, a divina semente, mais uma vez esta palavra permanece, permanecer, aparece inúmeras vezes na primeira epístola de João, muitas vezes, 24 ao todo, 24 vezes. No capítulo 2, 11 vezes aparece permanecer, permanecer, permanece, permanece. E eu sempre gosto de voltar ao que está em João capítulo 15, porque é da mesma pena. Eu sei que o autor original é o Espírito Santo, mas João é usado, para escrever. Ele diz, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Os ramos, olha bem, que não estiver dando os frutos, eles serão cortados e serão o quê? Queimados. Mas aqueles que estão dando frutos, eles serão podados, eles serão limpos para dar o que mais? Frutos ainda. E o texto nos diz aqui, irmãos, pois o que permanece nele é a divina semente. Essa palavra aqui, semente, no original, é a célula masculina. A célula masculina. Ou seja, assim como para que haja vida, você precisa da célula masculina e da célula feminina, o texto está nos mostrando aqui divina semente. Se você tiver acesso, você vai saber no original. Mas é a célula masculina. Ou seja, nós recebemos de Deus a divina semente. Deus plantou no nosso coração e nascemos de novo. Assim como não há possibilidade, humanamente falando, de uma pessoa ser gerada ou ser fecundada sem a célula humana, a célula masculina e a célula feminina, não há como nascer de novo, não há como passar pelo novo nascimento, ser regenerado, se nós não recebermos a divina semente que vem do alto. Amém? Então, se você recebeu a divina semente, você não pode viver pecando, porque você é nascido
de Deus. Amada igreja, nós somos chamados para vivermos em novidade de vida. Hoje nós somos chamados para vivermos uma relação de oposição ao pecado. Porque qual é a raiz? Olha bem, qual é a raiz do pecado? É a desobediência. Mas sabe qual é a raiz da justiça? É o contrário, é a obediência. Cristo morreu em nosso lugar obedecendo ao Pai, para sermos obedientes também ao Deus Pai. Cristo morreu no nosso lugar obedecendo ao Pai, para que hoje sejamos obedientes ao Pai em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, se nós temos a raiz do pecado, a desobediência, nós temos a raiz da justiça, a obediência de Cristo. Se nós temos a raiz do pecado, a desobediência do diabo, de Satanás, a raiz da justiça é a obediência de Cristo até o fim. Se você é nascido de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? E se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai desejar, vai anselar ter uma vida reta, santa diante do Senhor. Isso não significa que você não vai pecar. Isso não significa que você não vai falar bobagens. Isso não significa que você não vai pensar aquilo que você não deve pensar. Isso não significa que você não vai ter o seu vacilo, se você não vai tropeçar. Mas, olha bem, você vai voltar, vai se prostrar diante de Deus, vai se ajoelhar e vai pedir perdão a Deus, vai se arrepender e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Você vai fazer como Davi: renova em mim a alegria da salvação. Se você é nascido de Deus, você vai seguir por este caminho. Meus irmãos, a minha oração é que você que esteja aqui esta noite, que você seja nascido de Deus. Mas se você não for nascido de Deus, que o Espírito Santo de Deus incomode o seu coração de tal maneira que haja salvação na sua vida em nome de Jesus. Então, olha bem, se nós carregamos as características paternas, quando Ele implanta em nós a divina semente, então, queridos, hoje nós somos filhos de Deus, e a nossa natureza é uma nova natureza. Porque quem está em Cristo, nova criação é. Quem está em Cristo, nova criação é. Quem está em Cristo, nova criação é. Glória a Deus por isto. Amém por isto, irmãos. Mas o texto vai terminar no verso 10. João vai fazer aqui um apanhado. Ele diz: nisto, esse nisto, né? Nisto é, olha, tudo que eu falei, todas estas verdades, todos estes ensinamentos, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Gente, João está deixando muito claro aqui. Tudo isso que eu falei sobre a prática da justiça, sobre aquele que é justo, sobre vocês que são chamados também para viverem esta justiça, tudo que eu falei sobre o diabo que vive pecando desde o princípio, aquele que pratica o pecado procede do diabo, mas aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois nele permanece a divina semente. Tudo isso que eu falei são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Olha aí, João termina aqui
nem aquele que não ama seu irmão, porque ele já está fazendo uma transição para o versículo 11, onde ele vai falar sobre o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Ele faz logo uma transição. Vocês lembram quantos testes João faz aqui nesta carta? 3 testes. Quais são os testes, irmãos? O teste doutrinário, o teste moral. Nós estamos aqui explorando o teste moral e o teste do amor, o teste social. Então ele diz: todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e quem não pratica justiça é filho do diabo. Nem aquele que não ama seu irmão. Então ele está dizendo para mim e para você que quem não ama seu irmão é filho do diabo. Meus irmãos, aqui João faz questão de repetir a justiça como evidência de novo nascimento. Pastor, qual é a evidência de que eu nasci de novo? Pastor, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu nasci de novo? Será que eu sou um filho de Deus? Está aqui a evidência de um novo nascimento. Ele diz o seguinte, ele diz que quem pratica justiça, e não tem nada a ver com justiça social aqui, tá bom? Com uma bandeira levantada, nada disso. Com um ativista social, não tem nada a ver com isso. Justiça aqui tem a ver em obedecer os mandamentos de Deus. Obedecer e ser regulado pela palavra de Deus. Então, uma evidência, irmãos, de que você nasceu de novo é se você realmente busca obedecer a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a lei do Senhor. Você busca isso? Você tem prazer nisso? Tudo que você vai fazer na sua vida, o que a Bíblia diz? Como é que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Essa atitude é uma atitude que vem realmente das Escrituras? Então esta é uma evidência de que você é filho de Deus. Agora, se você é aquele que não pratica justiça, que não está preocupado com isso, que você na realidade tem a sua própria lei, e que vez ou outra você se preocupa em observar a palavra de Deus, então você deveria estar preocupado. Porque olha bem, irmãos, ou o Senhor, Ele é Senhor de toda a sua vida, ou Ele não é. Não dá para sermos como uma loja de departamento. Deus é Senhor aqui nesta área, mas nessa área aqui Ele não é. Ou Ele é Senhor de tudo, então Ele não é Senhor. Então tudo que você faz, tudo, absolutamente tudo na sua vida, tudo, tem que ser regulado e governado pela palavra de Deus, pela justiça de Deus, pelos mandamentos de Deus. Então isso é uma evidência de que você é um filho de Deus, que você teme a Deus. Mas se você não está muito preocupado com isso, se você, na realidade, governa a sua casa a partir da sua lei, a sua relação com o seu trabalho é a partir também daquilo que você acha, a sua relação com a igreja é também a partir daquilo que você pensa, a relação com as pessoas também, com o mundo também, ou seja, com tudo aquilo que está em volta a você, então, talvez você não seja filho de Deus, seja filho do diabo. Do diabo. Gostaria de terminar. Quando nós somos pais, e o menino nasce ou a menina, e nós estamos com muitas crianças aqui na igreja, né? Glória a Deus por isto. Amém, né? Tantas crianças, né? O berçário está ficando pequeno. Mas quando uma criança
nasce, é impressionante. Ela está sendo levada para tomar um banhozinho, né, um asseio, não chegou nem no quarto, e se tiver alguém da família já diz, nossa, parece com o pai, parece com a mãe. Não tem isso? Eu acho que até hoje, quando os filhos estão já grandes, não, parece muito com o pai, parece muito com a mãe. Vinícius parece muito com o pai dele, certo? Esdras também parece muito com o pai dele. Agnes parece muito com a mãe. Não, mas e o temperamento? O temperamento aqui, Agnes parece mais com o pastor. Não tem isso, não tem? Então, queridos, olha bem. Nós que somos filhos de Deus, nós também devemos trazer as características do nosso Pai Celestial. Amém? Irmãos, você que nasceu de novo, você que diz, eu tenho um Pai, ó Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você o chama de Pai, então você deve trazer realmente características de um filho deste Pai. Amém? Então, você deve ser santo, porque Ele é santo. Você deve ser, olha bem, praticar a justiça dEle, obedecê-lo. Quando você pensar em justiça, é só, eu tenho que obedecer à vontade de Deus, o mandamento de Deus, fica mais fácil de entender. Então, você que nasceu de novo, você tem que trazer essas características do Senhor na sua vida. Amém? Queridos, tem que trazer. Tem que trazer. Agora, se você não nasceu dele, então, você vai trazer as características do diabo. E aí você vai poder chamá-lo de pai. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E a minha oração é que você vá para casa hoje com temor e tremor pensando nisso em nome de Jesus. Para que você não seja surpreendido no último dia. Ou para que, ao fechar os olhos e abrir na eternidade, ao invés de você estar no seio de Abraão, você esteja no inferno. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém.